Caminhoneiro encontra a irmã perdida há 12 anos pedindo esmola na BR-235. Reencontro é emocionante. Chovia forte na BR-235 quando o caminhoneiro parou no acostamento para ajeitar a lona da carga. O som da água batendo no asfalto mal deixava ouvir os próprios pensamentos, mas algo chamou sua atenção. Do outro lado da pista, uma mulher pedia esmola com um cartaz improvisado nas mãos. Ela tremia, com roupas sujas e olhar perdido. Ele ia voltar para a boleia quando congelou. Aquele rosto, havia algo ali que ele conhecia. Um traço antigo, enterrado na memória, que o fez atravessar a estrada sem pensar duas vezes. 12 anos. Era o tempo que ele não via a irmã. E agora, ali, no meio do nada, ela estava na frente dele, mas não parecia saber quem ele era. Antes de continuar, curta o vídeo, comenta de onde você está assistindo, se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa história que vai mexer com seu coração. Eles não sabiam, mas aquele reencontro daria início a uma jornada marcada por revelações surpreendentes, decisões difíceis e um caminho cheio de obstáculos por cidades esquecidas, festas populares e estradas rachadas de sol e tempo. Um reencontro que parecia impossível, mas que estava só começando. O céu pesava cinza sobre a BR-235. Era fim de tarde, e a chuva que se formava no horizonte parecia avisar que a estrada não ia facilitar naquela noite. O caminhoneiro, um homem de meia-idade de olhar firme e expressão cansada, acelerava o bruto tentando chegar ao posto de apoio antes da tempestade cair de vez. Seu nome não precisava ser conhecido por todos. Bastava chamá-lo pelo apelido que levava nas estradas há mais de 20 anos, Cabral. Era respeitado entre os companheiros de volante, conhecido por sua postura honesta, sua fala curta e uma generosidade escondida atrás de um jeito duro. Sempre sozinho na boleia, carregava mais lembranças do que bagagens. E entre todas, havia uma que nunca o deixava dormir direito, a do último dia em que viu sua irmã. O rádio chiava com música de forró, cortado de vez em quando pelo alerta de chuva forte. O painel marcava quase 2.000 quilômetros rodados naquela semana. Cabral coçou o queixo, ajeitou a base do boné e jogou o corpo levemente para frente, percebendo que a lona da carga traseira começava a bater com o vento. Não dava para seguir assim. Encostou no acostamento, bem perto de um antigo posto desativado, daqueles que ainda guardavam fantasmas de tempos melhores. Abriu a porta e desceu sob o céu que ameaçava desabar. Quando foi se abaixar para verificar a lona, algo no canto da visão o fez parar. Uma figura parada do outro lado da pista. Era uma mulher, sozinha, descalça, cabelo bagunçado, segurando um papelão com letras borradas pela umidade. A cabeça levemente baixa, mas o olhar vago varria os carros que passavam. Cabral ficou imóvel. Aquilo não era tão incomum, mas havia algo ali. Um traço no rosto dela, uma curva no queixo, a forma como segurava o papel com as duas mãos. Seu peito apertou. O coração, que há tempos batia lento e resistente como um motor diesel, acelerou como se algo nele reconhecesse o impossível. Atravessou a estrada sem pensar. Parou diante dela. Moça, tá tudo bem? Ela levantou os olhos. Não respondeu, mas Cabral sentiu. Aquele olhar era familiar demais para ser coincidência. É você? Ela recuou um passo. Eu não sei. A voz dela era arranhada, quase sumida, mas ele sabia. Era ela. 12 anos. 12 anos desde o sumiço. Desde que tudo desmoronou em casa. Desde a separação. Ele a procurou por meses, depois anos. Até que parou de procurar, mas nunca de lembrar. Sou eu, Cabral. Seu irmão. Ela piscou várias vezes, levando a mão à cabeça. O corpo tremia, como se fosse fugir. E então, chorou. Um choro sem som, como se fosse feito de lembranças quebradas. Ele a segurou pelos ombros. Sentiu o cheiro forte de poeira e suor. Mas não importava. Era ela. Você tá viva? A chuva desabou de vez. Cabral a levou correndo para dentro do caminhão. Ela resistiu, mas acabou entrando. Sentou-se no banco do carona, como se nunca tivesse estado num veículo antes. Ele entregou uma toalha e uma garrafinha de água. Ligou o ar para aquecer e só ficou ali, parado, tentando entender o que estava acontecendo. Ela não lembrava do nome completo. Dizia apenas se chamar Lia.
Disse que há anos caminhava sem rumo, sendo ajudado por pessoas, fugindo de outras. Não sabia como chegou até ali. Às vezes sonhava com uma casa branca e uma música sendo cantada por uma mulher mais velha. Cabral escutava tudo calado, mas por dentro, o mundo estava virando de cabeça para baixo. "Vou te levar comigo", disse ele, "até você lembrar de tudo." Ela olhou desconfiada, mas não disse não. A partir daquele instante, o caminhão não levava mais só carga. Levava um pedaço perdido da vida de Cabral. O primeiro obstáculo surgiu já no dia seguinte. No posto onde sempre dormia nas viagens de retorno, um colega de estrada viu Lia sair da boleia com os olhos baixos e começou a espalhar comentários. Diziam que Cabral estava com companhia nova. Ele não gostou, mas não reagiu. Sabia que precisava manter o foco. Lia precisava de cuidado, não de explicações. Naquela semana, percorreu o trecho entre Sergipe e Alagoas. Parava em pequenas cidades, mostrava fotos antigas, perguntava em centros comunitários, igrejas, postos de saúde. Lia começava a ter pequenos flashes, uma canção de ninar, um bordado com o nome Ana, o cheiro de café passado no coador de pano. Cada pedacinho montava o quebra-cabeça de volta. Uma tarde, num vilarejo perto de Penedo, encontraram uma senhora que afirmava ter visto Lia há anos atrás, acompanhada por freiras, numa viagem de ônibus para o interior da Bahia. Era a primeira pista concreta. Cabral anotou tudo, grato pela ajuda. Sabia que o caminho ainda seria longo, mas também sabia que não estava mais sozinho. A estrada, antes tão silenciosa, agora ganhava outra cor. Lia ainda não era a mesma de antes. Tinha medo de barulhos altos, às vezes entrava em pânico por coisas simples. Mas havia momentos em que sorria de lado, como fazia quando era criança. E isso bastava para Cabral continuar dirigindo. No fundo, algo nele mudava também. Ele, que por anos evitou criar raízes, agora se via planejando paradas para que Lia descansasse melhor, dividindo seus pequenos confortos com ela. E com isso, também dividindo o próprio peso que carregava no coração. A vida começava a se reorganizar dentro da boleia. E mesmo sem saber ainda tudo o que aconteceu nos últimos 12 anos, Cabral estava decidido a não perder a irmã outra vez. O motor do caminhão ronronava como um velho amigo. O som constante da estrada era quase uma trilha sonora para os pensamentos de Cabral, que dirigia com os olhos atentos ao asfalto e o coração apertado por tudo que ainda não entendia. Lia dormia no banco do carona, encolhida sob um cobertor que ele mantinha guardado na cabine para noites frias. Seus cabelos, agora limpos e penteados, ainda guardavam marcas do tempo passado nas ruas. Mas havia no semblante dela uma paz frágil, como se o sono fosse o único lugar onde as dores do passado não gritassem. Cabral ajustou o retrovisor e olhou para ela por um segundo. Como era possível? 12 anos. Uma eternidade. Ele lembrava nitidamente do dia em que tudo desmoronou. Uma discussão feia na família, as portas batendo. E depois, o sumiço. Passaram semanas procurando por ela. A mãe ficou doente. O pai, que já era calado, mergulhou num silêncio do qual nunca mais saiu. E ele, Cabral, decidiu ir para a estrada, onde não precisava encarar o vazio de casa todos os dias. Mas agora Lia estava ali, respirando ao lado dele. O passado, que ele tentou esquecer por tanto tempo, voltava sem pedir licença. "Vamos passar." Em Arapiraca, murmurou para si mesmo, enquanto girava o volante para pegar a saída da rodovia. "Lá tem um centro comunitário grande. Pode ser que alguém saiba de alguma coisa." Chegaram no fim da manhã. O sol já se impunha firme sobre o nordeste, refletindo no capô e esquentando o caminhão como um forno. Cabral estacionou próximo a uma praça e acordou Lia com suavidade. "Chegamos. Vai ser rapidinho. Só quero conversar com umas pessoas." Ela assentiu, sonolenta, mas o olhar demonstrava resistência. Não gostava de lugares cheios. Ficava inquieta. Ainda assim, desceu e caminhou ao lado dele. No centro comunitário, foram recebidos por uma senhora de cabelos grisalhos, simpática, chamada Terezinha. Cabral contou parte da história, sem muitos detalhes. Disse que estava procurando o passado da irmã, que ela havia passado anos desaparecida. "Desculpe, moço, tem acontecido muito disso. Muita mulher acaba nas ruas."
Umas fogem de casa, outras sofrem coisas que não contam para ninguém. É duro, disse Terezinha. Mas deixe eu ver se tem algum registro dela. Nome você disse que é Lia? Lia, ou talvez Ana Lia. A gente não sabe ainda ao certo, respondeu Cabral. Enquanto Terezinha buscava os arquivos, Lia caminhava lentamente por um corredor com fotos nas paredes. De repente, parou diante de uma imagem antiga, de uma pequena peça de teatro feita por jovens atendidos pelo centro. Essa música, sussurrou ela, com os olhos fixos numa legenda embaixo da imagem. Cabral se aproximou. Que música! Ela começou a cantar baixinho, como se o som saísse do fundo de um lugar esquecido. Era uma canção simples, uma cantiga, uma que a avó deles costumava cantar nas noites de chuva. Era isso, essa música. Eu já ouvi isso antes. Eu cantei isso. Cabral sentiu um frio percorrer a espinha. Era o primeiro indício claro de que a memória dela estava voltando. Terezinha voltou com uma pasta fina nas mãos. Olha, achei um registro. Em 2019, uma jovem com traços parecidos com os dela apareceu aqui, mas estava em surto. Não conseguiu falar o nome direito. Foi encaminhada para uma casa de apoio, mas depois desapareceu de novo. Achamos que tinha ido embora com um grupo de romeiros. Para onde? Perguntou Cabral. Interior da Bahia. Um convento perto de Senhor do Bonfim. Era longe, mas era um caminho. Cabral agradeceu e saiu com Lia. Antes de partir, ela parou, colocou a mão no ombro de Terezinha, com voz trêmula, disse: "Obrigado por me ajudar, mesmo sem lembrar quem eu sou." Cabral sentiu os olhos arderem, mas disfarçou. Na estrada novamente, os dois seguiram em silêncio por um tempo. Ele parou num posto para abastecer e comer alguma coisa. Lia ficou sentada num banco de madeira sob uma árvore, observando o menino brincar com uma pipa. O vento sacudia os cabelos dela. Em certo momento, ela virou-se para Cabral e perguntou: "Você acha que eu sou doente?" Ele sentou-se ao lado, respirou fundo. "Eu acho que você passou por muita coisa sozinha e que ninguém merece enfrentar isso sem ajuda. Mas doente? Não. Só machucada. E isso, com o tempo, sara." Ela encostou a cabeça no ombro dele. "Eu queria lembrar de tudo, mas também tenho medo do que vou lembrar." "Eu tô aqui", respondeu ele, "e não vou deixar nada te machucar de novo." Os dias seguintes foram de estrada intensa. Paravam pouco. Dormiam em postos, às vezes em hotéis baratos de beira de estrada, quando a chuva apertava. Em uma dessas noites, já no sertão da Bahia, encontraram uma pequena feira noturna na praça de uma cidade. Cabral decidiu parar para comer algo diferente. Lia hesitou, mas aceitou ir. Entre barraquinhas de milho assado, pamonha e tapioca, Lia se encantou com um bordado colorido exposto numa das bancas. Pegou o pano nas mãos e começou a chorar. Isso era da avó Cabral. Ela fazia igualzinho. Igual. A vendedora, uma mulher simples chamada Maria do Socorro, se comoveu com a cena. "Você conheceu Dona Maria da Luz, por acaso?" "Minha mãe aprendeu com ela. Já morreu tem uns anos." Cabral olhou para a mulher. Pasmo. Maria da Luz era nossa avó, de Aracaju. Socorro também se emocionou. Disse que ouvirá falar da família muitos anos atrás, quando esteve em Sergipe. Era uma coincidência tão absurda que só podia ser verdade. E essa coincidência serviu de gatilho para mais memórias em Lia. Imagens de infância, vozes antigas, o cheiro do cuscuz sendo feito no fogão a lenha. Naquela noite, dentro do caminhão estacionado sob um céu estrelado, Lia teve um surto. Gritava, chamava por alguém. Cabral a segurou com força, tentando acalmá-la. Ela chorava e dizia: "Eles me levaram de casa." Cabral não sabia ao certo o que aquilo significava, mas era claro que havia dor escondida no passado dela. Ele prometeu a si mesmo que, acontecesse o que acontecesse, ele a protegeria. Pela primeira vez em anos, sentia que estava exatamente onde deveria estar, cuidando do que realmente importava. Na manhã seguinte, Lia acordou calma. Cabral preparou café numa garrafa térmica e dividiu com ela. O sol nascia devagar, dourando o asfalto à frente. "Vamos encontrar esse convento. Pode ser que lá esteja a peça que falta." Ela assentiu, ainda com os olhos marcados pela noite difícil, mas com um novo brilho.
Estavam mais próximos da verdade, mas ainda havia muito chão pela frente. O caminhão cortava o sertão baiano com determinação. Cabral mantinha os olhos atentos na estrada de terra batida, ladeada por mandacarus pequenos casebres de tijolo cru. A poeira vermelha subia atrás do bruto como um véu espesso, pintando o retrovisor de passado. O GPS havia perdido o sinal quilômetros atrás, mas ele tinha certeza. Estava perto. O convento indicado por Terezinha ficava no alto de uma colina, a poucos quilômetros de Senhor do Bonfim. No banco do carona, Lia estava inquieta. Suas mãos suavam, mesmo com o ar ligado. A cada curva, o coração parecia bater mais forte. Desde a noite do surto, ela vinha oscilando entre silêncios profundos e pequenos momentos de lucidez. O reencontro com fragmentos do passado era uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Parte dela queria lembrar, outra parte queria esquecer tudo de novo. "Tá com medo?" perguntou Cabral, sem tirar os olhos da estrada. "Tô", respondeu ela, sincera. "E você?" Cabral deu um leve sorriso. "Eu tenho medo todo dia, mas não deixo ele dirigir no meu lugar." O portão do convento surgiu após uma subida íngreme, cercado por árvores antigas e o som distante de sinos. Um letreiro de madeira dizia Instituto das Irmãs do Coração de Maria. Era um lugar simples, mas bem cuidado, o tipo de refúgio que muitas mulheres procuravam em momentos de desespero. Cabral desceu do caminhão e ajudou Lia a sair. Os dois caminharam até a entrada, onde foram recebidos por uma freira de traços firmes e olhar profundo, chamada Irmã Celeste. "Bom dia. Em que posso ajudar?" "A gente veio procurar respostas", disse Cabral, direto. "Minha irmã, ela esteve aqui, acho que há alguns anos. Estava com problemas. A senhora pode ajudar a gente?" Irmã Celeste os analisou por um instante, depois fez sinal para que entrassem. Dentro do convento, o silêncio era respeitoso, quase sagrado. Passaram por um corredor com vitrais coloridos e entraram numa pequena sala com mesa de madeira e algumas cadeiras. A freira sentou-se e pegou um fichário antigo. "Qual o nome dela?" "A gente acha que era Ana Lia, mas ela pode ter se apresentado de outro jeito." A freira folheou os registros por alguns minutos, até parar numa ficha com poucas informações. Um nome incompleto, L. Sem documentos, apenas a informação de que foi encontrada vagando numa estrada próxima. Trazida por um grupo de romeiros. Ficou por aqui por 3 semanas. Ela chegou muito assustada. Não falava quase nada. Tinha medo de tudo, mas ajudava na cozinha, lavava roupas. Depois, desapareceu. Numa noite, saiu sem avisar. Procuramos, mas não encontramos. Lia tremia. As mãos no colo se apertavam com força. Eu lembro das janelas grandes, do cheiro de pão. Eu fiquei aqui. Cabral colocou a mão sobre a dela. "E agora você voltou." Irmã Celeste suspirou. "Se ela quiser, pode passar um tempo aqui novamente. Temos um espaço para acolhimento. Pode ajudar com o que for necessário. Isso costuma ajudar quem quer se reencontrar." Cabral agradeceu, mas Lia negou com a cabeça. "Eu não quero ficar. Quero seguir com meu irmão. É nele que eu confio." A freira respeitou a decisão. Ofereceu, no entanto, os registros que tinham, cartas que Lia escreveu, sem destinatário, durante a estadia. Algumas falavam de uma casa branca, de uma boneca chamada Marina e de uma varanda com rede azul. Fragmentos de lembranças. Na despedida, Irmã Celeste entregou a Cabral um envelope com algo que ele não esperava, uma cópia de um desenho feito por Lia na época. Era um mapa, um traço infantil de ruas, uma igreja, uma casa marcada com uma estrela. Era o bairro onde cresceram, em Aracaju. A prova final, ela era mesmo sua irmã. No caminho de volta, o silêncio entre eles era denso, mas não desconfortável. Cabral parou o caminhão num mirante com vista para o sertão. Desceram e sentaram-se numa pedra. "Sabe o que eu descobri hoje?" disse Lia, olhando o céu. "O quê?" "Que eu nunca estive completamente sozinha. Eu só não sabia onde procurar." Cabral engoliu seco. O vento batia forte. O cheiro da terra seca e das flores do campo enchia o ar, e eu descobri que parei de viver quando você sumiu. Agora parece que estou voltando para a estrada certa.
Nos dias seguintes, o foco passou a ser a documentação de Lia. Sem RG, sem CPF, ela era praticamente invisível para o sistema. Cabral procurou um cartório em Feira de Santana, onde teve a sorte de encontrar uma funcionária chamada Cleonice, uma mulher que reconheceu Cabral de uma antiga reportagem de rádio sobre caminhoneiros que ajudaram vítimas de enchentes anos atrás. Você não é o caminhoneiro que salvou umas famílias em 2017, perto de Paulo Afonso? Cabral confirmou, sem querer se exibir. Cleonice sorriu. Pois bem, você me ajudou e agora é minha vez. Vamos resolver isso. Ela orientou o processo de segunda via de certidão de nascimento com base nos dados que Cabral ainda guardava dos pais. As cartas do convento também serviram como provas de vínculo familiar. O processo era lento, mas possível. Enquanto isso, Lia se aproximava cada vez mais de uma feirante chamada Rosa, que Cabral conheceu por acaso numa parada em um mercado municipal. Rosa vendia doces caseiros e artesanatos de crochê. Percebeu o jeito retraído de Lia e puxou conversa. Acabaram criando uma amizade sincera. Rosa havia saído de casa muito jovem, também enfrentando dores que preferia não lembrar. Às vezes, a gente não esquece. Só aprende a carregar de outro jeito, disse ela a Lia, numa manhã de feira. Rosa também revelou que sonhava abrir uma lojinha própria e que faltava pouco para conseguir. Lia passou a ajudá-la, vendendo bordados pequenos, ensinando os pontos que a avó a ensinou. Pela primeira vez em anos, ela se sentia útil, parte de algo. Cabral observava tudo com uma mistura de orgulho e receio. Tinha medo de que o progresso dela fosse interrompido por uma lembrança dolorosa, mas também sabia que não podia protegê-la de tudo. Um dia, Rosa contou a Lia sobre um projeto social que oferecia tratamento psicológico gratuito para mulheres em situação de vulnerabilidade. Cabral levou Lia até lá. A psicóloga, uma mulher serena chamada doutora Ana Paula, acolheu Lia com empatia. As primeiras sessões foram difíceis, mas libertadoras. Foi numa dessas sessões que Lia, pela primeira vez, falou sobre o momento em que desapareceu da família. Não deu detalhes, mas deixou claro que havia se sentido rejeitada, incompreendida. Fugiu por impulso. E depois, o medo e a vergonha fizeram seguir em silêncio, mesmo quando queria voltar. Doutora Ana Paula a incentivou a escrever cartas para si mesma, memórias, pedidos de desculpa, perdões que precisava liberar. Aos poucos, Lia reencontrava sua voz. Num fim de tarde, sentada no para-choque do caminhão com Cabral, ela entregou a ele uma dessas cartas. É para você. Ele leu com os olhos marejados. Era uma carta de perdão. Não por ele, mas por ela. Perdoando a si mesma por ter ido embora, por ter se calado, por ter demorado a voltar. Ele a abraçou com força. O caminhão balançou levemente com o vento. Agora sim, a gente está no caminho certo. E o caminho seguia. Cabral ajeitava a cinta que segurava os fardos no baú do caminhão quando o sol ainda mal havia acordado. Estavam estacionados em um pátio de carga no interior de Pernambuco, aguardando para descarregar e seguir viagem até Aracaju. Era mais uma etapa da rotina de caminhoneiro, horários apertados, carga exigente e o eterno relógio do frete correndo contra o tempo. Mas naquela manhã, a carga mais importante não estava registrada na nota fiscal. Sentada na sombra de um caminhão-baú ao lado, Lia dobrava tecidos bordados enquanto tomava um café com pão. O sorriso no rosto era discreto, mas sincero. Uma expressão rara e por isso tão valiosa. Hoje é o dia, né? Perguntou ela, ainda com o olhar voltado para os tecidos. Que dia? De chegar em Aracaju. Cabral assentiu, mas não respondeu de imediato. Sentia o coração pesar no peito. Voltar à cidade natal era como abrir uma gaveta que há anos estava trancada. Tinha evitado por muito tempo, mas agora não havia mais por onde fugir. Precisavam voltar, não apenas para refazer documentos ou procurar ajuda oficial. Era ali, naquela cidade, que a história dos dois havia começado e se quebrado. Enquanto o caminhão cruzava a divisa entre os estados, o cenário mudava aos poucos. As pequenas vilas e povoados davam lugar a cidades maiores. A faixa de asfalto começava a mostrar placas conhecidas e o sotaque das pessoas nas paradas se tornava familiar. Lia observava tudo pela janela, absorvendo cada detalhe com a curiosidade de quem voltava ao mundo depois de um longo exílio.
Os fragmentos de memória vinham em ondas suaves. O nome de uma rua, uma placa de padaria, o cheiro da castanha de caju torrada no mercado municipal. Eu lembro disso aqui, disse, tocando o vidro da janela. A gente passava por essa ponte todo domingo para ir visitar a avó, completou Cabral, sorrindo. E, como um reflexo, ela sorriu também. Pequeno, tímido, mas cheio de verdade. A casa onde nasceram e cresceram estava em um bairro simples, onde o tempo parecia ter se esquecido. O portão de ferro já não fechava direito e as paredes, antes pintadas de azul claro, agora estavam descascadas, manchadas de tempo. Cabral encostou o caminhão uma rua acima e foi a pé com Lia. A vizinha da frente talvez ainda mora aqui, disse ele, enquanto subiam a calçada. Dona Antônia era amiga da nossa mãe. Bateram no portão. Nenhuma resposta. Bateram de novo. Depois de alguns segundos, a porta se abriu. Uma senhora de cabelos completamente brancos e olhar ainda esperto os encarou com desconfiança, até que os olhos dela se arregalaram. Cabral? É você, menino? Sou eu, Dona Antônia. Ela se emocionou. Enxugou os olhos rapidamente com o pano de prato no ombro e abriu o portão. Meu Deus do céu! Eu achei que você nunca mais voltava. E essa moça? Lia se manteve em silêncio por um momento, mas foi firme. Eu sou Ana Lia, a filha da Dona Lourdes. Antônia levou a mão à boca, sem acreditar. Você tá viva, minha filha. Que coisa linda, que alegria. A gente rezou tanto por você. O reencontro foi breve, mas emocionante. Antônia contou que a casa estava alugada para uma família que mal parava por lá. Disse que muita coisa mudou desde a separação dos pais deles, que ninguém mais tinha notícias de Ana Lia há anos. Teve gente que disse que você tinha ido para fora do país, outros achavam que você tinha perdido a memória, mas ninguém sabia de verdade. Cabral ouviu tudo em silêncio, absorvendo a gravidade de cada palavra. Naquele dia, optaram por dormir num pequeno hotel familiar próximo à orla. Era modesto, mas limpo. Cabral se sentou na varanda do quarto, olhando o movimento das ruas. Lia apareceu logo depois, com 2 copos de suco de caju. Tá tudo diferente, mas, ao mesmo tempo, igual, comentou ela, entregando um copo. A cidade muda menos que a gente, disse ele. E mesmo assim, parece que tudo ficou mais distante. Ela sorriu. Você acha que um dia a gente vai voltar a ser como era? Não. E nem acho que deve. A gente vai ser melhor. Na manhã seguinte, foram ao cartório central de Aracaju com os papéis que Cleonice havia conseguido. Depois de muita burocracia, digitalização e comprovantes, a nova certidão de Ana Lia foi emitida. Com ela em mãos, podiam finalmente iniciar o processo do CPF, do SUS e até do título de eleitor. O funcionário do cartório, um homem de uns 50 anos com o nome bordado no bolso da camisa, Jorge, os observava com atenção. Desculpa me intrometer, mas vocês são irmãos? Somos, respondeu Cabral, firme. É bonito ver isso. Na minha família, meus irmãos nem falam mais comigo. Cada um foi para um canto. Nunca mais voltaram. A vida separa a gente de um jeito cruel, às vezes. Mas vocês... Ele parou e sorriu. Vocês encontraram o caminho de volta. Cabral apertou a mão de Jorge com força. Ainda estamos caminhando, mas agora, juntos. Durante os dias que seguiram, Lia começou a montar uma pequena rotina. Costurava para ajudar Rosa, enviava currículo para lojas de artesanato e frequentava sessões com a psicóloga à distância por videochamada. Já não se assustava tanto com barulhos e suas memórias começavam a fazer sentido, mesmo as mais difíceis. Mas nem tudo eram flores. Um dia, ao tentar fazer uma compra com o CPF recém-criado, foi informada de que havia um bloqueio no nome por registros de internação sem documento. Era como se outra identidade ainda pairasse sobre ela, confundindo o sistema. Cabral tentou resolver, mas encontrou resistência. Foi a um centro de assistência social, onde uma funcionária, Letícia, se mostrou disposta a ajudar. Ela explicou que, por anos, Lia havia circulado entre abrigos, hospitais, centros de apoio, sempre como mulher desconhecida. E que agora seria necessário desvincular esses registros com um processo judicial. Mais uma batalha. Vai demorar? Perguntou Lia,
frustrada. Pode levar alguns meses, disse Letícia, mas vai valer a pena. Você merece ser reconhecida como quem é de verdade. Cabral sentiu a dor no olhar da irmã, mas também viu a força que nascia ali. Já não era a mesma mulher assustada da beira da estrada. E ele, também, não era o mesmo. Na noite daquele dia, enquanto descansavam no hotel, Cabral abriu uma caixa antiga que havia recuperado no porão da antiga casa da mãe. Dentro estavam fotos, cartas antigas e uma fita cassete com uma gravação feita por ela mesma. Isso aqui é a voz da nossa mãe, disse ele. Eles ligaram o pequeno gravador do celular e colocaram a fita para tocar. A voz suave, tremida pela fita antiga, começou a cantar a mesma cantiga que Lia havia murmurado semanas antes. Os dois ficaram em silêncio. Lágrimas desciam pelos olhos de Lia. Cabral não conseguiu conter as suas. Era como se a mãe, mesmo longe, estivesse ali com eles. Eu achei que tinha perdido tudo, disse Lia, com a voz embargada. Mas a gente não perde o que carrega no coração, respondeu ele, segurando a mão dela. Era mais do que um reencontro. Era o começo de uma reconstrução. A manhã em Aracaju amanheceu com o céu encoberto, mas o calor típico do litoral nordestino não dava trégua. Cabral acordou cedo, como de costume, mas encontrou Lia já na varanda do pequeno hotel, com um caderno no colo e uma caneta na mão. Ela rabiscava desenhos que pareciam partes desconexas de memórias, uma rede azul, uma janela de madeira, um copo de vidro com flor desenhada. Você não dormiu? Ele perguntou, coçando os olhos. Um pouco, respondeu ela, mas não consegui desligar a cabeça. As lembranças não param de vir, e o que me assusta é não saber se todas são reais. Cabral se aproximou devagar. Pode anotar tudo. Depois a gente junta os pedaços. Ela sorriu, um pouco mais leve. Ainda assim, uma sombra pairava em seu olhar. Durante os dias seguintes, enquanto aguardava um processo judicial para regularizar a situação de Lia, Cabral decidiu voltar a trabalhar. Precisava retomar os fretes e garantir o sustento dos dois. Era sua maneira de manter o mundo girando enquanto a vida aos poucos entrava nos trilhos. Ele foi contratado para uma entrega entre Estância e Salvador, uma rota longa, mas familiar. Lia o acompanharia. Ela queria ver o interior de novo, revisitar lugares. Talvez alguma peça do quebra-cabeça da memória aparecesse no meio do caminho. Na estrada, o ronco do caminhão era reconfortante para Cabral. Havia algo de terapêutico em estar ao volante. A estrada era seu confessionário, seu terapeuta silencioso. Lia, agora mais falante, aproveitava o tempo para perguntar sobre o passado, o dela, o dele, o da família. Como eram nossos pais? Cabral, nossa mãe era a alma da casa. Trabalhava como costureira. Era calma, paciente, mas tinha um olhar que dizia tudo. E nosso pai? Trabalhador. Mas depois que você sumiu, ele se calou de um jeito que ninguém conseguia alcançar. Acho que ele se culpava. Lia baixou o olhar. Eu também me culpo. Não precisa. Você era uma menina. Se alguém falhou, fomos nós por não termos te escutado, por não termos entendido seus sinais. A estrada os levou até pequenas cidades onde paravam para comer, abastecer e descansar. Em uma dessas paradas, um reencontro inesperado. Ao entrar em uma lanchonete de beira de estrada perto de Esplanada, Lia congelou diante de uma mulher que servia café atrás do balcão. Era uma senhora de cabelos vermelhos, presos num coque simples, que parecia não reconhecê-la. Mas Lia se aproximou, os olhos arregalados. Você era a mulher do ônibus. A que me ajudou a fugir. A mulher parou. A expressão no rosto dela mudou lentamente, de confusão para reconhecimento. Ela largou a garrafa térmica e se aproximou. Ana, é você? Cabral observava tudo em silêncio, tentando entender. Você conheceu minha irmã? Perguntou. Finalmente. A mulher assentiu, emocionada. Chamava-se Silvia e contou que, há 12 anos, encontrou Lia em uma rodoviária em Maceió. Ela estava assustada, sozinha, sem documentos. Disse que precisava fugir. Silvia pagou sua passagem e lhe deu um sanduíche, acreditando que ela teria família em outra cidade. Nunca mais a viu. Eu não sabia seu nome de verdade, disse Silvia, mas nunca esqueci seu rosto.
Rezei muito por você. Foi uma nova peça no quebra-cabeça. Uma confirmação de que Lia havia realmente fugido por vontade própria, ainda que motivado por sentimentos confusos. A gratidão nos olhos dela era sincera. Abraçou Sylvia como quem reencontra uma âncora do passado. Naquela noite, estacionaram o caminhão num posto com estrutura para pernoite. Lia se sentia mais leve. Quero saber uma coisa. De qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora para a história. Mas Cabral estava inquieto. As lembranças mexiam com ele também. Decidiu sair para caminhar ao redor do posto e lá encontrou um grupo de caminhoneiros que conversava sobre os velhos tempos. Entre eles estava Zeivan, um antigo colega de estrada, com quem Cabral havia perdido contato. Conversaram sobre fretes, rotas perigosas, mas em certo ponto, Zeivan disse algo que paralisou. Sabe, Cabral, tem uma história que sempre me doeu. Um dia, em 2015, perto da divisa da Bahia com Sergipe, eu vi uma menina dormindo numa parada. Tava suja, parecia assustada. Tentei conversar, mas ela correu. Sempre me perguntei se não podia ter feito mais. Cabral arregalou os olhos. Como ela era, Zeivan descreveu com detalhes. E cada palavra era como uma faca cravada no peito. Era Lia. E mais uma vez, o acaso havia feito com que alguém passasse por ela, mas sem conseguir trazê-la de volta. Era ela, disse Cabral, com a voz falha. Era minha irmã. Zeivan ficou em silêncio. Depois, colocou a mão no ombro dele. Às vezes, a estrada separa, mas ela também sabe reunir. Dias depois, já em Salvador, durante a entrega da carga, Cabral recebeu uma ligação da assistente social Letícia. Tenho boas notícias. A audiência para validar os documentos da Ana foi antecipada. Vocês precisam estar em Aracaju até terça. A viagem de volta foi marcada por expectativa. Havia uma sensação de renascimento no ar. Mas, como toda estrada longa, ela não seria livre de obstáculos. Ao atravessarem um trecho esburacado da BR-101, na altura de Umbaúba, o caminhão sofreu uma pane elétrica. Pararam no acostamento e Cabral tentou resolver, mas era um problema mais sério. Precisaria de guincho até a próxima cidade. Enquanto aguardavam, Lia aproveitou para andar por ali, onde avistou uma pequena feira improvisada. Havia música ao vivo, cheiro de bolo de milho e barraquinhas vendendo todo tipo de coisa. Ela caminhava, distraída, quando viu algo que a congelou. Um homem idoso tocava violão, cantando uma música que ela conhecia muito bem. Uma canção que ela cantava com sua mãe nos fins de tarde. Essa música era dela, sussurrou. Ela se aproximou e começou a cantar junto. O homem, espantado, parou de tocar. De onde você conhece isso, menina? Da minha mãe, respondeu ela, com a voz embargada. Ele tirou o chapéu e assentiu. Então você é a filha da Lourdes? A cabeça de Lia girava. Como aquele homem sabia o nome da mãe dela? Ele se apresentou como Zequinha, um antigo vizinho da família, que agora vivia viajando pelas feiras do Nordeste, tocando música e vendendo produtos artesanais. Reconheceu Lia imediatamente, apesar do tempo. Ela ainda tinha o olhar da mãe. Mais uma vez, o destino costurava pontas soltas. Zequinha contou histórias da infância deles e prometeu enviar fotos antigas que tinha guardadas em casa. Era como se o universo conspirasse, peça por peça, para reconstruir o que Lia perdeu. Quando finalmente chegaram de volta a Aracaju, a audiência foi mais simples do que esperavam. O juiz se sensibilizou com a trajetória de Lia, os documentos foram oficializados e sua identidade foi enfim restaurada. Cabral saiu do fórum com um sorriso que não cabia no rosto. Lia, por sua vez, caminhava com passos firmes. Pela primeira vez, estava inteira. Na mesma semana, Rosa, a feirante amiga de Lia, conseguiu um pequeno ponto para abrir sua loja. Chamou Lia para ser sócia. Seria uma loja de artesanato, com foco em bordados, crochês e doces regionais. Quero que seja um negócio de recomeços, disse Rosa. Para mim, para você, para todo mundo que passou por coisa difícil. Lia aceitou.
Com medo, mas com vontade. Era o primeiro projeto de vida que ela abraçava com coragem. Cabral, orgulhoso, ajudou a reformar o espaço. Enquanto pintava as paredes de branco, pensava em como tudo havia mudado desde aquele dia na BR-235, quando viu uma mulher pedindo esmola e sentiu que algo dentro dele puxava. Hoje, ela não era mais uma figura anônima na beira da estrada. Era sua irmã, sua família, e estava viva, não apenas em corpo, mas em alma. Na noite da inauguração da loja, a pequena rua onde o ponto ficava foi tomada por vizinhos, amigos, ex-clientes da feira. Havia música, comidas típicas e um banner simples na entrada com dizeres Casa Marina, bordados com memória o nome da boneca de infância de Lia. Enquanto todos comemoravam, Cabral ficou encostado no caminhão. Observando a distância, a rua estava tomada de luzes simples, bandeirolas feitas à mão e um cheiro forte de bolo de fubá com erva doce se espalhava no ar. Lia sorria enquanto ajudava Rosa a arrumar as últimas peças nas prateleiras de madeira. A loja Casa Marina parecia pequena diante do tamanho da emoção que tomava conta daquele pedaço do bairro. Não era apenas a inauguração de um comércio, era o nascimento de uma nova fase. Um lar, finalmente. Cabral observava tudo da porta do caminhão. Estava com os braços cruzados, encostado na lataria. Vários conhecidos vizinhos vinham cumprimentá-lo, bater no ombro, dizer coisas como parabéns, guerreiro, isso é que é irmão de verdade. Mas, apesar do orgulho que sentia, Cabral não conseguia evitar o sentimento que vinha crescendo dentro dele, um certo vazio. Um silêncio interno que nem as palmas, nem a música conseguiam preencher. Lia agora andava com firmeza, o cabelo preso num coque bonito, um avental bordado com o nome da loja, falando com os clientes com doçura e leveza. Era outra mulher, e esse renascimento era tudo o que ele sempre quis. Mas, no fundo, uma pergunta latejava. E agora? Qual é o meu lugar? Nos dias seguintes, a rotina mudou drasticamente. Lia passava o dia inteiro na loja, ajudando Rosa, administrando vendas, fazendo pedidos. Estava animada, cheia de ideias. Começou a desenhar modelos próprios, planejar oficinas de bordado para mulheres da comunidade e até cogitar cursos noturnos para pessoas mais velhas que queriam aprender uma nova renda. Cabral, por outro lado, voltava para a estrada. O trabalho chamava, as contas chegavam e os boletos não esperavam por reencontros emocionantes. Foi contratado para uma rota longa, Aracaju até Fortaleza, com paradas em Mossoró e Sobral. Era uma viagem de 5 dias e ele não se sentia pronto para ficar tanto tempo longe da irmã novamente. Mas precisou aceitar. Na véspera da viagem, enquanto ajeitava as amarras da carga, Lia apareceu com um lanche enrolado num pano de prato. "Fiz para você levar", disse ela. "É só pão com carne de sol, daquele que você gosta. Rosa me ensinou o tempero certo." Cabral sorriu. "Obrigado." Mas não foi só gratidão que transpareceu. Um silêncio desconfortável pairou entre os dois. "Você vai voltar logo, né?" Ela perguntou. "Sempre volto", respondeu, tentando não demonstrar o peso da despedida. Ela o abraçou forte, mas, dessa vez, foi diferente. Foi o abraço de quem está pronta para seguir. A viagem foi longa e cheia de imprevistos. Em Mossoró, um desvio obrigou Cabral a encarar uma estrada vicinal esburacada, que atrasou toda a rota. Em Sobral, o pneu do caminhão furou e ele precisou passar a noite em um posto de apoio, dormindo no banco. E mesmo com o cansaço acumulado, a cabeça não parava. Cada parada, cada curva, cada mirante lhe trazia memórias da infância com Lia, antes do desaparecimento e dos dias em que ela esteve ausente. Ele revivia os momentos sozinho, revirava as lembranças como quem procura uma peça perdida. Percebeu que, por 12 anos, viveu esperando aquele reencontro e agora que o tinha, não sabia o que fazer com o espaço que ficou. Em Fortaleza, depois de finalizar a entrega, decidiu parar por mais 2 dias antes de voltar. Queria clarear a mente. Hospedou-se em uma pousada simples perto da praia e caminhou pelas ruas de manhã cedo. Lá, reencontrou um velho conhecido das estradas, Miguel, outro caminhoneiro veterano, com quem já dividira rotas e refeições em muitos pontos do Nordeste. "Cabral, rapaz, quanto tempo?", disse Miguel, puxando um banco de plástico e oferecendo um café. "Muito tempo",
Como você tá? Viajando como sempre. E você? Ouvi dizer que reencontrou sua irmã. Que história, hein? Cabral assentiu, tomando um gole de café. Reencontrei. Ela tá bem agora, começando a vida do zero. E você? Cabral ficou em silêncio. Eu tô tentando entender qual é o meu papel nisso tudo agora. Miguel cruzou os braços. Às vezes, a gente dedica tanto tempo para consertar o outro que esquece de consertar a gente. Não é egoísmo parar e olhar para si. Cabral. Essas palavras ecoaram na cabeça dele durante todo o caminho de volta. Ao retornar para Aracaju, encontrou Lia diferente, mais madura, mais segura. Ela tinha cortado o cabelo, agora usava óculos novos e estava aprendendo a lidar com pagamentos digitais no celular. O progresso era real. Ela contou que a loja estava indo bem, que haviam sido convidadas para expor produtos em uma feira regional e que Rosa estava negociando uma parceria com uma cooperativa de mulheres artesãs do interior da Bahia. A empolgação era contagiante. E você? Como foi lá no Ceará? Perguntou ela. Foi cansativo, mas serviu para pensar. Pensar no quê? Cabral hesitou. Acho que preciso fazer algo por mim também. Lia assentiu, compreensiva. Você passou tanto tempo cuidando de mim, mas agora eu tô bem. De verdade. Talvez seja a hora de você se cuidar também. Aquela noite marcou uma virada. Cabral passou a considerar algo que há muito tempo empurrava para depois, voltar a estudar. Nunca concluiu o ensino médio e sempre sentiu vergonha disso. Mas agora, com os cursos EJA, Educação de Jovens e Adultos, à noite e apoio da irmã, decidiu se inscrever. As aulas seriam 3 vezes por semana, perto do bairro onde cresceu. No primeiro dia de aula, sentiu-se deslocado entre alunos mais jovens e professores cheios de energia. Mas bastou a primeira aula de história, em que ouviram sobre as lutas de nordestinos durante os ciclos de seca e imigração, para Cabral se sentir parte de algo maior. Na volta para casa, encontrou Lia sentada na calçada, bordando com uma pequena lanterna no colo. Como foi? Ela perguntou. Difícil, mas bom. Eu tô orgulhosa de você. Semanas se passaram. Lia crescia como artesã, Cabral como estudante e caminhoneiro. A rotina era puxada, mas cheia de sentido. Eles se tornaram exemplo na vizinhança. Ganharam uma pequena matéria em um programa local sobre superação. Até foram convidados para falar em uma escola pública sobre reconstrução de vínculos familiares. Mas nem tudo era estabilidade. Certa tarde, Rosa pareceu pálida, com os olhos vermelhos. A cooperativa suspendeu o contrato. Disseram que não tem mais verba. O baque foi duro. Seria uma perda grande para a loja. Menos vendas, menos visibilidade. Lia, em outro tempo, talvez desmoronasse. Mas agora, respirou fundo. A gente vai achar outro jeito. Sempre acha. E Cabral decidiu agir. Com sua rede de contatos da estrada, entrou em contato com caminhoneiros e feirantes de outros estados. Em poucos dias, conseguiu fechar uma parceria com um ponto em Petrolina para vender os bordados. Foi a primeira entrega feita com parte da renda da loja. Era mais do que um frete. Era um gesto de amor. O tempo passou. Cabral concluiu a etapa inicial do curso. Lia se tornou referência em sua comunidade. Mulheres mais velhas iam até a loja para aprender bordado, fazer amizades, trocar histórias. A Casa Marina virou mais que uma loja, virou um centro de acolhimento. Num fim de tarde, sentados no para-choque do caminhão, os dois observavam o pôr do sol atrás das casas. O céu era laranja, quente, como o sertão de onde tinham voltado meses antes. Você acha que a gente já chegou no nosso destino? Perguntou Cabral. Lia olhou para o céu. Eu acho que a gente está na estrada certa. E, dessa vez, juntos. Ele sorriu. Juntos. O ronco distante de outro caminhão ecoou pela rua, como um lembrete de que a estrada nunca termina, mas que, às vezes, ela devolve o que levou. Com juros, com histórias, com amor. Acordar ao som do rádio tocando forró pé de serra, com o cheiro de café passado na hora e pão com manteiga na chapa sendo esquentado na frigideira da loja, tornou-se a nova rotina de Cabral. Nos últimos meses, entre os fretes, o curso noturno e os almoços com Lia e Rosa, ele se redescobria.
mas também se via cada vez mais dividido entre caminhão e a vida que, finalmente, tomava forma fora da estrada. Era uma manhã de sexta-feira quando Lia apareceu com uma carta nas mãos. Tinha chegado na loja, endereçada à Casa Marina. O envelope simples trazia o selo do interior de Minas Gerais. Cabral, é de alguém que diz ter sido amiga da nossa mãe, nos tempos em que ela trabalhou como bordadeira em Montes Claros, disse Lia, com o coração acelerado. Cabral pegou a carta e leu com atenção. A remetente se chamava Diva e dizia que, ao ver a reportagem sobre a loja e o reencontro dos irmãos, se emocionou profundamente. Ela afirmava ter uma caixa de pertences antigos da mãe de Cabral e Lia, deixada lá quando ela precisou voltar para Sergipe às pressas. Ela quer nos entregar essa caixa pessoalmente. Disse que só confia nela se for entregue direto nas nossas mãos. Cabral pensou por um instante. Era uma viagem longa, mas viável. A gente pode ir. Tenho um frete para o norte de Minas daqui a 2 semanas. Podemos esticar a rota e passar lá. Lia sorriu, emocionada. Seria importante. Talvez tenha cartas, fotos, memórias que ajudem a completar o que ainda falta. 2 semanas depois, o caminhão de Cabral cruzava o sertão baiano rumo a Montes Claros. Lia estava animada, mas também apreensiva. Aquela viagem mexia com lembranças enterradas. O calor era seco e o céu parecia mais baixo naquele pedaço do Brasil. Na chegada à pequena cidade mineira, foram recebidos com simplicidade. Diva era uma senhora de voz firme, olhos atentos, uma elegância que lembrava o tempo em que usava saia engomada e sapato de salto mesmo para ir à quitanda. Ela os recebeu com um abraço apertado e emoção visível. Vocês têm o mesmo olhar da Lourdes, disse ela, com lágrimas nos olhos. Sentaram-se na varanda para um café com broa de milho e Diva começou a contar histórias. Falou do tempo em que a mãe deles vivia ali, grávida de Lia, costurando vestidos para casamentos e ajudando senhoras a reformar roupas antigas. Sua mãe era de uma doçura, mas também muito forte. Carregava o mundo nas costas e ainda sorria, disse Diva. Depois trouxe a tal caixa. Era pequena, de madeira escura, com feixe de metal. Quando Lia abriu, encontrou fita de cetim, pequenos tecidos bordados com iniciais, uma caderneta de receitas e, o mais impactante, um maço de cartas escritas à mão. São cartas que sua mãe escrevia, mas nunca enviava, explicou Diva. Eram desabafos, orações, conselhos para vocês dois. Coisas que ela desejava dizer, mas não tinha coragem ou oportunidade. Lia começou a ler em silêncio, os olhos marejados. Cabral olhava de canto, respeitando o momento. Uma das cartas era dirigida a ele. Em letras caprichadas, a mãe falava sobre a dor de vê-lo carregar o fardo da ausência da irmã, o peso da responsabilidade ainda tão jovem. Dizia que ele era forte, mas não precisava ser de pedra, que ela o amava por inteiro, inclusive nas suas fraquezas. Cabral se afastou um pouco, foi até o jardim da casa e sentou-se à sombra de uma mangueira. As palavras da mãe, mesmo escritas tantos anos atrás, pareciam ter sido ditas naquele instante, como se ela soubesse que ele precisaria ouvi-las agora. Foi ali que, pela primeira vez, Cabral chorou por si mesmo, não pelo passado, não pela irmã, mas por tudo que ele deixou de viver para ser o pilar dos outros. Chorou pelas viagens solitárias, pelas datas esquecidas, pelos anos em que teve medo de parar, com medo de desmoronar. Lia se aproximou, ajoelhou ao lado dele e o abraçou sem dizer nada. A dor dele também era dela. Na volta para Aracaju, decidiram fazer um desvio por Paulo Afonso, onde tinham vivido uma breve temporada com o pai antes da separação dos pais. Foi uma passagem rápida, mas simbólica. A ponte imensa sobre o rio São Francisco trouxe memórias adormecidas. Aqui foi onde eu aprendi a nadar, disse Lia, com um sorriso distante. E onde você levou um tombo correndo da galinha da vizinha, completou Cabral, rindo alto. As risadas preencheram o caminhão, num dos momentos mais leves que viveram juntos desde o reencontro. De volta à loja, encontraram Rosa preocupada. Um pequeno incêndio tinha atingido a parte de trás do estabelecimento, onde guardavam os tecidos e parte do estoque. Ninguém se feriu, mas parte do material foi perdido. Foi um curto-circuito no ventilador, explicou ela. Por sorte, os bombeiros chegaram rápido, mas vamos ter prejuízo.
Lia, abalada, respirou fundo. A gente vai reconstruir. Já reconstruímos coisas bem piores. Cabral, dessa vez, não hesitou. Pegou o celular, ligou para alguns dos caminhoneiros com quem havia feito amizade nos últimos meses e se pediu ajuda. Em 2 dias, chegou uma leva de doações, tecidos, linhas, moldes e até um novo ventilador industrial. A rede que lhe ajudara a construir estava ali por eles agora. Mais uma vez, a estrada devolvia o que levou. Na semana seguinte, Cabral voltou a frequentar suas aulas. Havia ficado para trás em alguns conteúdos, mas com esforço e foco, conseguiu recuperar. Um dos professores, admirado com sua dedicação, o convidou para participar de uma feira de educação de adultos como palestrante. Queremos que você conte sua história. Vai inspirar outros a não desistirem, disse o professor. Cabral, relutante, aceitou. E no dia do evento, ao subir no pequeno palco da escola comunitária, viu rostos atentos de gente simples como ele, pedreiros, diaristas, mães solteiras, aposentados, todos querendo aprender, melhorar, buscar algo novo. Ele respirou fundo e começou. Eu sou caminhoneiro. Passei metade da vida na estrada. E, por um tempo, pensei que era só isso que eu sabia ser. Mas descobri que, mesmo com estrada e tudo, ainda dava para aprender. E que nunca é tarde para encontrar quem a gente perdeu, nem para se reencontrar também. Foi aplaudido de pé. No fim daquele mês, receberam uma carta oficial do governo estadual. A loja Casa Marina havia sido selecionada para integrar o programa Raízes Culturais, voltada à preservação do artesanato tradicional nordestino. Isso significava uma bolsa mensal, apoio para expansão e inclusão em eventos nacionais. Foi a consagração de meses de esforço. Isso aqui é só o começo, disse Lia, segurando o documento. A gente está voltando para casa, Cabral, mesmo que essa casa tenha se espalhado por vários lugares. Cabral sorriu, sentindo pela primeira vez que, mesmo fora do caminhão, ainda estava em movimento. Um movimento diferente, interno. Mais silencioso, mas tão potente quanto o motor V8 que ele conhecia tão bem. Certa noite, depois de mais uma entrega feita para a loja, Lia preparou um jantar simples. Frango guisado, arroz, farofa de cuscuz. Sentaram-se no quintal da casa nova, um pequeno sobrado simples que haviam alugado juntos. A lua estava alta e os grilos cantavam nas árvores ao fundo. Você já pensou em parar com os fretes? Perguntou Lia. Sem rodeios. Cabral olhou para o céu antes de responder. Já, mas a estrada ainda faz parte de mim. E se você pudesse escolher? Ele demorou a responder. Eu escolheria ficar. Mas, ao mesmo tempo, a estrada me ensinou a chegar até aqui. Então talvez eu possa continuar com ela, mas em outro ritmo. Lia assentiu. Então vamos dar um novo nome para isso. Você não é só caminhoneiro. É irmão, é estudante, é construtor de recomeços. Cabral riu. Gosto disso. Ali, naquela noite simples, entre a fumaça da panela e o som da cidade ao longe, os 2 irmãos selaram o pacto mais importante, o de nunca mais perderem um do outro. Os dias que se seguiram àquela conversa sob a lua foram marcados por uma nova rotina, ainda mais intensa, para Cabral. Não se tratava apenas de administrar fretes ou dos estudos, mas de encontrar um equilíbrio entre o homem da estrada e o irmão que agora tinha responsabilidades maiores no lar. Com a chegada do outono nordestino, o clima ficou mais ameno, com tardes douradas e noites frescas que convidavam a conversas longas e caminhadas pela rua de paralelepípedos onde a Casa Marina se instalara. A comunidade acompanhava o sucesso da loja, orgulhosa daquele pequeno símbolo de resiliência. Certa manhã, ao preparar o caminhão para mais uma viagem, Cabral recebeu uma visita inesperada. Era um jovem rapaz, vestido com a camisa de um sindicato local de caminhoneiros. O jovem tinha um sorriso tímido e um olhar determinado. Senhor Cabral? Sou Pedro. Trabalho com a coordenação de rotas e apoio a caminhoneiros. Tenho acompanhado sua história pela rádio e redes sociais. Gostaria de conversar sobre um projeto novo que pode ajudar a melhorar as condições da categoria, explicou o rapaz, entregando um cartão. Cabral não esperava algo assim, mas sentiu um brilho no olhar. Pode falar.
Pedro contou sobre um programa de capacitação técnica focado em segurança nas estradas, direitos trabalhistas e acesso a linhas de crédito para caminhoneiros que desejassem investir em seus próprios veículos ou até iniciar pequenos negócios relacionados ao transporte. A ideia é fortalecer a categoria, para que ninguém fique sozinho na luta. Cabral ouviu com atenção e sentiu que, pela primeira vez, sua experiência nas estradas poderia se transformar em algo maior. Enquanto isso, na loja, Lia organizava uma oficina especial para mulheres da comunidade. A iniciativa estava crescendo e a Casa Marina se tornará um ponto de encontro para aquelas que buscavam aprender bordado tradicional, mas também trocar histórias, tirar dúvidas e se fortalecer emocionalmente. Rosa, sempre incansável, coordenava a logística das entregas, cuidava das finanças com uma disciplina surpreendente. Ela conhecia bem as dificuldades da vida e estava feliz por ajudar a construir algo que, para ela, era mais que um negócio, era esperança. Em uma tarde quente, uma das alunas, Dona Célia, uma senhora de cabelos grisalhos e voz doce, aproximou-se de Lia. "Menina, você sabe que esse trabalho só está mudando vidas, né?" Disse, emocionada. "Eu nunca pensei que, aos 70 anos, fosse aprender uma coisa nova. Você me devolveu uma vontade que eu tinha perdido." Lia sorriu, com lágrimas nos olhos. "É para isso que a gente faz, Dona Célia." Enquanto as duas irmãs cultivavam a esperança e a arte, Cabral começou a frequentar as reuniões do sindicato. Foi ali que ele percebeu um novo desafio. Muitos caminhoneiros enfrentavam problemas semelhantes aos dele: solidão, falta de apoio, dificuldades financeiras, ausência de reconhecimento. O tempo fora da estrada lhe trouxe a clareza de que não podia apenas cuidar de si e de Lia. Precisava ajudar outros que, como ele, tinham histórias difíceis, corações resilientes. Foi nesse contexto que nasceu uma ideia audaciosa. Naquela noite, após a aula, Cabral encontrou-se com Pedro em um pequeno bar próximo à escola. Pediram uma cachaça artesanal e conversaram sobre os planos. E se a gente criasse uma rede de apoio, não só para transporte, mas também para questões pessoais, saúde mental e até troca de experiências entre caminhoneiros? Pedro concordou animado. Isso seria uma revolução. E tem tudo para funcionar, ainda mais envolver as famílias. Cabral sorriu, sentindo a força daquilo. "Vou começar falando da minha história. Mostrar que a gente pode ser mais que motor e estrada." No entanto, nem tudo estava fácil. O equilíbrio que Cabral buscava era constantemente desafiado. Ele tinha 2 aulas por semana, as viagens precisavam ser feitas com responsabilidade e a loja, apesar de estável, exigia apoio constante. Mais do que isso, o conflito interno que ele sempre sentiu voltava a bater forte nas noites em que a casa ficava silenciosa. Era o peso de ter sido, por tanto tempo, o homem que segurava tudo sozinho. Em um desses momentos, Lia percebeu seu irmão cabisbaixo. "Tá difícil?" perguntou, sentando-se ao seu lado no sofá simples da sala. "Às vezes sinto que não tô vivendo minha vida, que tô só sobrevivendo." Ela segurou a mão dele. "A gente está construindo uma nova vida. E isso leva tempo. Não precisa ser perfeito de uma vez." O programa do sindicato teve início com uma palestra de Cabral na sede local. Ele contou sua trajetória, as dificuldades e as vitórias. A plateia, formada por dezenas de caminhoneiros, muitos dos quais haviam sofrido por não terem quem os ouvisse, recebeu suas palavras com emoção. Logo, formaram-se grupos de apoio, com encontros semanais para troca de experiências, além de um sistema de ajuda mútua em caso de dificuldades nas rotas. Nesse ínterim, a Casa Marina também enfrentou um desafio inesperado. Uma grande rede de lojas artesanais anunciou a abertura de uma filial na mesma cidade, oferecendo produtos similares e preços baixos, ameaçando a clientela local. Lia e Rosa discutiram estratégias para manter a fidelidade dos clientes. "A gente tem que mostrar que nosso produto tem alma, que cada bordado tem uma história", disse Rosa, firme. Lia concordou. "Vamos organizar um evento cultural, com música regional, comidas típicas e a participação das mulheres que aprendem aqui. Mostrar que não somos só uma loja, somos parte da comunidade." O evento foi um sucesso. A praça central se encheu de pessoas, embaladas pelo som da sanfona e do violão. As clientes não só compraram produtos, mas também se emocionaram com as histórias por trás de cada peça.
Cabral chegou ao local direto de uma entrega, cansado, mas feliz por ver sua irmã brilhando. Eu sabia que vocês iam conseguir, disse, dando um abraço apertado em Lia. Mas a vida tem suas curvas inesperadas. Uma manhã, enquanto fazia a revisão do caminhão, Cabral recebeu uma ligação da escola. Um dos professores queria falar com ele sobre uma oportunidade de estágio em logística ligada ao transporte que poderia se encaixar perfeitamente em seu novo estilo de vida. Era uma chance de deixar as estradas e permanecer mais tempo em casa, mas sem abandonar completamente sua paixão pelo transporte. Cabral ficou dividido. Naquela noite, refletiu bastante. O conflito interno estava mais vivo do que nunca. Ele sabia que a estrada era parte dele, mas também reconhecia a necessidade de estabilidade para construir uma vida mais plena. Lia percebeu que ele estava distante. "Quer conversar?" perguntou, sentando-se ao seu lado. "Eu tô com medo de escolher o caminho errado", confessou ele. Ela sorriu. "Não existe caminho errado, só escolha se a gente faz para seguir em frente. E seja qual for a sua escolha, eu tô com você." No final das contas, Cabral decidiu aceitar o estágio. Era um passo para uma nova fase, um meio termo entre o velho e o novo. O sindicato o apoiou e ele passou a trabalhar em um escritório que ajudava a otimizar rotas e oferecer suporte a caminhoneiros da região. Ainda fazia entregas esporádicas, mas a maior parte do tempo estava no atendimento e planejamento. A mudança trouxe alívio e novas perspectivas. Enquanto isso, Lia expandia a loja, lançando uma linha de produtos personalizados, com a ajuda das mulheres da oficina. A Casa Marina se tornou um símbolo de resistência e cultura nordestina. Certa tarde, ao olhar para o caminhão estacionado na rua, Cabral sentiu uma paz que há muito não conhecia. O motor já não precisava mais ser o único som que o guiava. O motor do coração estava acordado. Os meses que se seguiram ao início do estágio foram intensos para Cabral. A transição da estrada para o escritório não foi tão simples quanto parecia. Ele sentia falta do cheiro do diesel, do barulho dos pneus na estrada, da liberdade que só o volante do caminhão podia oferecer. Mas também começava a se acostumar com os novos desafios, aprendendo a lidar com planilhas, rotas complexas e reuniões. Ao mesmo tempo, Lia e Rosa continuavam a expandir a Casa Marina. O programa Raízes Culturais ajudava a atrair visitantes de várias partes do país, e a loja ganhou fama por sua autenticidade e pela força comunitária que representava. Em um desses dias, Cabral recebeu uma notícia que mexeu profundamente com ele. Uma das alunas mais dedicadas da oficina, uma jovem chamada Marinalva, estava prestes a receber uma bolsa para estudar design têxtil na capital. Ela havia mostrado talento para transformar os bordados tradicionais em peças modernas, e a oportunidade poderia mudar sua vida. Cabral se sentiu orgulhoso, não só por Marinalva, mas por todo o grupo que, aos poucos, transformava a realidade da comunidade. No entanto, a rotina trouxe também um obstáculo inesperado. O escritório onde trabalhava passou por uma reestruturação e algumas funções foram cortadas. Cabral foi avisado que sua vaga estava ameaçada. O medo de perder o emprego acendeu um velho fantasma, a insegurança de não ter estabilidade. Mais do que isso, o medo de não conseguir sustentar a irmã e o projeto que ambos haviam construído. Durante semanas, ele tentou buscar alternativas, mas sentia-se preso entre duas realidades: o caminhão, que agora parecia distante demais, e o escritório, onde o futuro era incerto. Foi então que, em uma reunião com Pedro, o jovem do sindicato, surgiu a proposta de criar uma cooperativa de caminhoneiros e artesãos, unindo transporte e produção local para fortalecer a economia da região. Cabral viu nessa ideia uma chance de integrar tudo o que tinha aprendido e vivido nos últimos meses. Propôs a Lia, que abraçou o projeto com entusiasmo. Juntos, começaram a planejar encontros, cadastrar produtores, negociar com prefeituras, buscar apoio financeiro. Porém, a burocracia e a desconfiança de alguns moradores colocaram a cooperativa em risco. Alguns caminhoneiros tinham receio de sair da zona de conforto e produtores estavam desconfiados da viabilidade do projeto. Cabral e Lia passaram noites inteiras discutindo estratégias para superar esses desafios. Em meio a tudo isso, o passado bateu à porta. Um antigo colega de estrada, que Cabral não via há anos, apareceu na cidade. Ele estava passando por dificuldade e pediu ajuda para conseguir um frete.
Cabral, apesar do receio, decidiu ajudá-lo. Esse gesto abriu uma série de encontros que reacenderam memórias e emoções antigas, colocando à prova o amadurecimento do protagonista. Durante uma viagem curta com um amigo, Cabral percebeu que, mesmo mudado, ainda carregava um peso no peito, a sensação de precisar provar algo para si mesmo e para os outros. Mas a conversa franca no caminhão o ajudou a clarear seus sentimentos. Ao retornar, Cabral se concentrou na cooperativa. Organizou uma feira de produtores locais, onde o artesanato, a culinária típica e os serviços de transporte se uniram em um evento que encantou a comunidade e atraiu visitantes. O sucesso da feira renovou as esperanças e fortaleceu os laços entre os envolvidos. Por fim, depois de meses de luta, a cooperativa foi oficialmente registrada. Cabral, Lia, Rosa e Pedro estavam entre os primeiros associados. Ao celebrar a conquista, Cabral sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, seu caminho não dependia apenas do motor do caminhão, mas da força da união e do amor pela terra e pela família. A cooperativa já estava consolidada e a Casa Marina brilhava como símbolo de resistência e cultura. As ruas da cidadezinha nordestina refletiam a transformação silenciosa que acontecia por dentro daqueles corações. Cabral caminhava pela praça principal, sentindo o vento quente que trazia o aroma da terra seca misturado ao cheiro de café fresco da feira próxima. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosados, enquanto crianças brincavam ao redor das barracas coloridas, embaladas pelo som alegre da sanfona. Mas aquela tarde guardava uma surpresa que ninguém esperava. Cabral recebia uma mensagem no celular, uma visita de alguém muito especial. Do outro lado da estrada, onde a BR-235 serpenteava pela paisagem, uma figura familiar caminhava com passos hesitantes, a pele marcada pelo sol, o olhar perdido entre as lágrimas e a esperança. Era ela, a irmã que Cabral encontrara meses atrás pedindo esmola, mas que agora se mostrava pronta para reencontrar seu passado e reconstruir seu futuro. Ao vê-la, Cabral sentiu o coração disparar, a garganta apertar e os olhos marejarem. Não era só a mulher que ele havia procurado por 12 anos, mas a parte de sua história que parecia ter se perdido no tempo. Eles se abraçaram, demoradamente, como se tentassem recuperar o tempo que nunca tiveram. O som da feira, a alegria das pessoas e o crepúsculo formavam a moldura perfeita para aquele momento. Lia e Rosa, ao se aproximarem, também foram tomadas pela emoção, e o círculo familiar se completou ali, sob o céu estrelado que prometia novos começos. A irmã, com voz trêmula, contou sobre o que havia passado nos últimos anos, as dificuldades nas cidades grandes, a sensação de invisibilidade, a luta diária pela sobrevivência. Mas agora, pela primeira vez, sentia-se acolhida, não como um fardo, mas como parte de algo maior. Cabral, com seu jeito calmo e firme, garantiu que, juntos, poderiam reconstruir o que o tempo tentou apagar. Nos dias que seguiram, a integração da irmã na comunidade foi gradual e respeitosa. Ela começou a participar da oficina de bordados, aprendendo e ensinando, ganhando espaço e confiança. O convívio familiar se fortaleceu, e com ele, o sentimento de pertencimento que havia sido esquecido. Certo domingo, a cooperativa organizou uma grande festa de agradecimento na praça. Havia música, comidas típicas e uma exposição especial de artesanato que contava a história da região e de seus protagonistas. Cabral, ao discursar para os presentes, emocionou a todos. Falou sobre a estrada da vida, cheia de curvas, desvios e paradas inesperadas, mas também de encontros que iluminam o caminho. Falou sobre a força do amor, da família e da comunidade. Enquanto falava, os olhos dele cruzaram com os da irmã, que sorria emocionada, e com o de Lia, sua companheira de luta e sonho. Ali, naquele momento, Cabral sentiu que o motor da vida estava funcionando em perfeita sintonia, não apenas o do caminhão, mas o da esperança e da união. A história daquela família virou inspiração para muitos, e o que começou como um reencontro improvável tornou-se um símbolo de superação e amor. O sol se pôs no horizonte, e as estrelas começaram a brilhar, testemunhando o final feliz e emocionante de uma jornada que, acima de tudo, celebrava a vida. Fim. Chegou até aqui? Então comenta a saudade, deixa aquele joinha, compartilha com alguém e vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.